Estenda as mãos aqui, vamos orar pela irmã Marisete nesse momento, amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Santíssimo Deus, Pai, aqui está a tua filha. Esta noite nós vamos ouvir tua palavra. Fala ao nosso coração. Espírito Santo de vida do Senhor, repreenda todo espírito contrário à tua palavra. E nos abençoa hoje neste elo da campanha 12, meu Pai, 12 semanas para 12 meses de vitória. Hoje o mês de julho sendo representado nesta noite. Então nós já abençoamos o mês de julho em nossas vidas. E também a palavra desta noite, que a tua filha vai trazer ao nosso coração. Que sirva de bênção, edifique nossa casa, edifique nossa vida espiritual. E que traga para nós o teu querer. Repreenda todo o mal, dê a bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra está com a irmã. Depois da leitura, aí você se assenta. A palavra está com a irmã Marisete. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Primeiro, segundo e terceiro versículo, amém? Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amém? Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Projeto de vida 2022, representando hoje, né, o mês de julho. Uma nova história Deus tem para a minha vida, tem para a tua vida. Amém? Deus tem me dado essa palavra no mês de janeiro. Eu já estava me preparando. Eu falei, se eu for chamada, eu já tenho a palavra. E se também não for, um dia Deus prepara a oportunidade para ministrar ela. Pode estar pensando, a irmã vai pregar sobre Naamã. Um trecho muito conhecido, onde muitas pessoas já ouviram, né, ministrações a respeito de Naamã. Mas eu não vou estar falando sobre Naamã hoje. Quando eu comecei a ler esse texto, a minha vontade era falar sobre Naamã, tudo que aconteceu com ele. Mas aí Deus me levou a falar sobre uma outra pessoa que faz parte dessa história e que o interessante é que não tem nem nome. Diz a palavra de Deus que uma menina chegou, né, na casa de Naamã como escrava. Ela foi tomada do seu povo. A palavra de Deus não diz, né, quantos anos tinha ela, mas acredita-se que até uns 15 anos, não menos que isso, pois ela já fazia serviços, né, doméstico. Se fosse, acredito, 9, 10 anos, tem menina que já faz serviço dentro de casa, né? Mas vamos supor que ela tivesse essa idade. Síria invade Israel, né? Toma essa menina como escrava e ele leva para que ela prestasse serviço na sua casa para sua esposa. Um homem, como a gente lemos aqui na palavra do Senhor, um homem renomado, um homem que tinha destaque, né? Ele trabalhava, ele era o comandante ali do rei da Síria. Todos que olhavam para ele tinham respeito, respeitava ele com aquela farda, né? Eu não sei os irmãos, mas eu já até comentei isso aqui, eu acho lindo farda. Eu vejo polícia militar, exército, aeronáutica, seja o que for, eu acho lindo a vestimenta. E causa mesmo. Quem já foi parado em uma blitz? Não dá um frio na barriga? Dá, né? Aí você vai falar assim, mesmo que eu tiver certo, eu vou estar errado. Não, não é bem assim. Se eu tiver certo, você vai estar certo, vai te liberar e você vai embora, né? Mas que dá um gelo, dá, porque mostra autoridade. Ali ele pode prender teu carro, pode caçar sua carteira de motorista e assim por diante. Amém? Assim era Naamã. O povo olhava para ele e via essa autoridade. E essa menina, acredito eu, que no momento, né, que foi tirada da sua família, diz a palavra de Deus que ela pertencia ao povo de Israel, ela era de família judia, e creio eu também que
conhecedora da palavra de Deus, pois as crianças já eram ensinadas desde muito pequena, né? A palavra do Senhor. E ela é levada para essa casa e deixou para trás sua família, pais, irmãos, avós, amigos, tudo ficou para trás. Ela não foi por livre e espontânea vontade. Ela foi obrigada a estar naquele lugar, contra a sua própria vontade. E eu creio que ela poderia, né, se revoltar e mudar totalmente, tanto a sua história, né, como uma nova história Deus tem para nós. Assim também Deus teve uma nova história na vida dessa menina, e através dela, Deus fez uma nova história na vida de Naamã. Que se não fosse por ela, não teria acontecido o que aconteceu. Naamã não percebeu, mas Deus foi trabalhando na vida dele. Aquela invasão ao povo de Israel não foi à toa, trazer essa menina como escrava não foi por um acaso. E nós, como servos do Senhor, nós temos que aprender, na nossa vida nada é por acaso. Aquele que serve ao Senhor, você passa o que passar, não é por acaso. A doença não é por acaso, a falta de emprego não é por acaso. Tudo tem um porquê. Tudo é Deus trabalhando a nosso favor. Diz a palavra do Senhor que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí as pessoas acham que vai ser todas as coisas boas. Não, as ruins também. As coisas ruins que acontecem nas nossas vidas também cooperam para o nosso bem. Tem um aprendizado ali. Algo Deus está querendo te ensinar. E se aquilo repete na tua vida, é como numa prova. Você tem que repetir aquela lição. Você não aprendeu ainda. Mas o dia que você aprender, você não vai precisar passar mais. Porque você já aprendeu. Amém? Então todas as coisas cooperam. E na vida dessa menina não foi diferente. E nós olhando, né, para esse texto, olhando aos nossos olhos, quando a gente falei aqui de autoridade, de ver uma pessoa ali de uma alta patente, você olha para um homem como Naamã, pertencente, comandante a um exército, onde tinha homens ao seu dispor, e você olha para essa menina escrava, aí você fala, quem vai poder me ajudar? Aos nossos olhos, Naamã. Ele tem autoridade, ele tem poder, ele pode fazer algo pela minha vida. Essa menina, nada. Mas aos olhos de Deus, essa menina é preciosa. Aos olhos de Deus, é ela que Deus vai usar para fazer a diferença. Amém? Olha só. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, nós temos o seguinte texto da palavra do Senhor. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olhando para esses dois personagens, quem é forte? Naamã. Quem é fraca? Essa menina. Amém? E diz a palavra do Senhor em Joel, até marquei aqui, alguns versículos para a gente confirmar aqui, né? Joel capítulo 3, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. A gente vai usar a parte B do versículo, depois de ponto e vírgula. Forjai a espada das vossas enxadas e lançai das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Amém? Diga o fraco. Não está falando para você falar pro fraco. Tem gente que gosta, né, de ver a fraqueza do outro. Né? Não se olha no espelho. Olha para o outro e fala, você é fraco. Amém? Mas aqui diz a palavra do Senhor, diga o fraco. Eu sou fraca, sou forte. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios, tem um texto da palavra do Senhor, que eu amo muito, que vai falar sobre a visão celestial e espinho da carne na vida do apóstolo Paulo. Eu vou ler um pouquinho antes para que a gente entenda o contexto da onde foi citado esse versículo. Apóstolo Paulo falando, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar.
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, próprio Deus falando com ele aqui, olha. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, o apóstolo Paulo volta a falar, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Glória a Deus. Então Deus faz isso. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus faz aquilo que não é ser. Amém? Assim também é na minha vida, na tua vida. Então, olhando para esse cenário, na visão humana, nós escolheríamos, é lógico, Naamã. Mas na visão de Deus, Deus escolhe essa menina sem nome. Fala só que uma menina, só essa característica dela, não tem mais nada falando a respeito dela. Amém? Ela foi levada para poder cuidar da sua senhora ali, de Naamã. E olha que interessante, quando ela chega na casa de Naamã, ela percebe o quê? Eu não sei se já aconteceu isso com alguém aqui dentro. Quando você chega numa empresa, ou você vai trabalhar numa casa de família, aí você entra no local e você fala assim, que bênção. Pode não ser bênção, mas você fala, que bênção. Deus pode me usar neste lugar. Amém? E ela chega nessa casa, uma coisa que ninguém via, ela começa a ver. Porque acredito eu que Naamã só colocava suas vestes, né? Para sair para trabalhar. Quando você está na intimidade do seu lar, você não usa a mesma roupa de trabalho, não é assim? Hoje nós usamos pijama. Amém? Não sei o que eles usavam naquela época. Mas ela consegue ver a sua lepra. Ela consegue ver. Aí ela tem um entendimento que ela não estava ali simplesmente para limpar uma casa, para lavar uma roupa, para lavar uma louça, para ajudar a sua senhora. Tinha um propósito. O crente, quando anda na presença de Deus, ele vê propósito. Ele vê que Deus está com ele e algo Deus vai fazer. Você não está no seu trabalho, não é à toa. Aquela porta não foi aberta, não foi à toa. Tem algo para acontecer ali dentro. E quando acontecer, Deus te tira dali e te leva para outro lugar. Amém? É assim que Deus faz. E ela vê que ali tinha um propósito. E olha que lindo. Versículo 3 de 2 Reis. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor, letra minúscula, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Olha a confiança que essa menina tinha em Deus, primeiramente, e ela sabia que em Samaria tinha profeta, tinha homem de Deus. Amém? Imagina os dias de hoje alguém citando nós. Vê alguém com problema e fala, olha, se você conhecesse o meu pastor Ednei, e ele orasse pela tua vida, você ia ver o que Deus ia fazer. Aleluias. Citei o nome dele porque ele é nosso pastor, amém? Mas isso pode acontecer na vida de cada um aqui. E Deus me fez lembrar agora, falando nisso, que é algo que a gente faz em sinceridade. Aconteceu algo comigo, uma experiência minha. Até o meu cunhado está para vir aqui contar o testemunho. O pastor sabe do que eu vou dizer. Eu precisava de uma oração. E assim, aquela oração para ontem. Já passaram por isso? E eu chamei o pastor. Falei, pastor, eu preciso que o senhor venha aqui e ore, traga óleo, unja. Né? Era um carro que a gente precisava... Não precisava vender. Eu queria trocar ele por um específico. Tinha a marca, até a cor. Né? E o pastor foi, ungiu. Na mesma semana eu testifiquei que Deus honrou a oração dele, honrou a minha fé e Deus fez o milagre. Eu consegui o carro que eu queria.
para a glória de Deus. Amém? E me lembrando disso, a minha irmã precisava vender um imóvel. Lembra disso, pastor? E vai um orar, vai outro orar, e ficou todo mundo orando, né? Aí teve um dia, falando para minha mãe, eu falei assim para minha mãe, falei, mãe, olha, se a Cláudia chamasse o pastor Ednei para orar nessa casa, ungir, Deus vai abençoar. O pastor não passou dias, né? A casa foi vendida para a glória de Deus e ela adquiriu um outro imóvel para a glória de Deus. Amém? Então o que aconteceu com Eliseu, acontece nos nossos dias, irmãos. Acontece porque o mesmo Deus de Eliseu é o nosso Deus. É o Deus que nós servimos. O que eu estou falando aqui não é para glorificar o pastor. Não é para exaltar ele, porque quem faz isso com ele é Deus. Amém? Mas para testificar que nós temos em nosso meio pessoas que também a gente pode estar citando. Se você conhecer essa irmã tal, ela vai orar por você e Deus vai atender o teu pedido, a tua petição, a tua oração. Deus vai curar aquela enfermidade. Amém? E olha só que interessante. Acabando, né? Testificando disso, porque Deus sempre tem honrado, tem abençoado. Graças a Deus. E essa menina, ela viu um propósito dentro daquela casa. Ela falou, é aqui que Deus me quer. Deus me tirou no meio dos meus. Eu sou um pouco chorona, hoje eu sou um pouco menos, mas já fui bem mais. Imagina se tirar de perto do pai, da mãe, tem gente que vai morar, né, em outro continente, eu não sei como seria isso. Meus filhos estão tudo pertinho, né? Tem gente que vai, né? Mas vai por livre e espontânea vontade, vai viajar, vai tentar a vida, sucesso em outros lugares. Mas essa menina, ela foi tirada. Mas mesmo assim, ela toma uma posição, ela fala, eu não vou me calar, eu vou mostrar quem é o meu Deus, eu vou mostrar que veio. Por que eu estou aqui? O que eu vou fazer aqui? Amém? Salmo 40, verso 8, o salmista Davi diz assim, ó. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Essa menina, ela se deleitou em fazer a vontade de Deus. Quando você resolve fazer a vontade de Deus, Deus te abençoa. Enquanto você está querendo fazer a sua vontade, você vai continuar fazendo a tua vontade. Amém? Se essa vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, você vai continuar tentando. Mas quando você tem um propósito e a tua vontade está alinhada com a vontade do Senhor, grande é o milagre. Amém? E você vai ver histórias sendo mudadas para a glória do Senhor. Aleluias. Essa menina, ela tinha a fé dela depositada no Senhor. Isso demonstra através daquilo que ela fala para sua senhora. Aleluias. Continuando aqui, ela resolve não se calar. E também no nosso, né, se a gente for analisar, no meu ver mesmo, eu acharia assim muito normal. Né? Fizeram algo para mim que eu não gostei, também não vou falar nada. Estou aqui quieta. Amém? Estou aqui. Quantos funcionários não pensam assim? Quantas pessoas não pensam assim? Estou fazendo aquilo que me mandaram fazer. Estou aqui só para ganhar o meu salário, daqui eu vou embora. Só que aí você vai embora sem deixar nenhuma marca. Você não deixa uma pessoa mudada. Porque você foi para fazer só aquilo que você estava sendo pago para fazer. Ela poderia fazer isso. Eu não estou aqui para ajudar a minha senhora, eu vou fazer isso, vou limpar a casa, vou fazer o melhor. Mas vou fazer só isso. Mas não. Ela resolve falar. Porque ela tinha certeza que Deus podia fazer. Porque ela fala assim, e ele restauraria da sua lepra. E ele curaria. Ele seria curado se o profeta, se ele tivesse com o profeta. Aleluias. Ela viu algo na sua intimidade que ninguém viu. Quando ele tirava suas vestes dentro da sua casa, ele não era um comandante. Ele não era um chefe de exército. Ali ele era um homem leproso, precisando de cura. Aleluias. Filipenses 2,13 diz assim a palavra do Senhor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em nós o querer.
Se Deus colocou algo no teu coração, Ele falou com você, é Ele que opera esse querer e a vontade de você fazer. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Aí essa menina diz para a esposa, né, ela não falou com o próprio Naamã, ela vai e fala com a esposa, para que a esposa falasse com Naamã. Olha o respeito. A intimidade que ela tinha era com a sua senhora, não era com ele. Às vezes tem que saber para quem vai falar a hora certa de falar as coisas. Ela poderia atravessar e falar com ele diretamente, mas não. Vou falar com quem ele vai ouvir, que é aquela que está do lado dele. Amém? E analisando assim, olhando para a palavra de Deus, é muito rápido. Por quê? Ele ouve a sua esposa, quando ela fala, olha, a menina falou que tem um profeta lá em Samaria. Só que ele, como comandante do exército, não podia chegar na cidade invadindo, que era guerra. Não é assim? Se você vê um país invadindo o outro, e ele não foi sozinho, ele estava acompanhado dos seus servos. Então, o que ele faz? Ele vai, ouve o conselho, né, da sua esposa, vai até o rei e pede para que ele, né, conta que ele tem a possibilidade de ser curado. O rei escreve uma carta para o rei de Samaria, para que este rei o recebesse. Olha como Deus trabalha. Ele recebendo essa carta, o rei de Samaria, ele já acha que logo vem confusão por aí. Porque ele fala assim, ó, estou enviando até ti, Naamã, para que você o cure da lepra. Fala, que poder tenho eu de curar a lepra? O rei. Para começar, não era nem médico, era rei. Que poder tenho eu? Já rasga suas vestes, já entra em desespero. Ele está querendo arrumar contenda comigo. Isso aí é confusão. Daqui a pouco vão invadir Samaria. Mas não era nada disso. E Eliseu, ouvindo, né, a história, ele fala para o rei o seguinte. Ele veio, Eliseu, creio eu, que ele sabia, porque Deus, ele fala conosco. Deus fala conosco. E ele sabia o que aquele homem queria. Ele fala, olha, envia ele para mim. Não recebe. Manda ele lá para mim. Para que ele veja que aqui tem profeta de Deus. Aleluias. Olha a confiança em Deus. Naamã não vai. Vai até o rei, é enviado para Eliseu. Como eu disse no começo, um homem de posição, de destaque. Ele achou que fosse chegar diante do profeta. O profeta, né, pela honra que ele tinha, o profeta ia, né, como nos dias de hoje, acontece alguém que quer uma oração, vem aqui à frente, o pastor impõe as mãos, unge com óleo. Ele achou que o profeta ia sair para fora, ia recebê-lo muito bem, que ia fazer uma oração por ele, que ia invocar o nome do Senhor Todo-Poderoso, que ia passar as mãos nas suas feridas, ele ia ser curado. Foi assim que aconteceu, igreja? Não foi isso. Ele foi frustrado. Ele foi achando que ia acontecer algo e aconteceu muito diferente do que ele imaginava. O profeta nem recebe ele. Não vai nem falar com ele, profeta. Aí você pode pensar, que falta de educação, né? O profeta e Deus. É Deus e ele. Nós estamos aqui para julgar se ele tinha educação ou não. Era o que Deus determinou e foi o que ele fez. Amém? Ele manda o seu servo até ele falar o que ele deveria fazer. Diz a palavra de Deus que a ordem era que ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aquilo que ele foi almejando, que seria a cura, que seria uma bênção, vai ser assim, vai ser... Porque eu não sei você, mas comigo acontece, às vezes você fica numa expectativa, você imagina algo na tua vida que vai ser assim, vai ser daquele jeito, porque eu vou comprar isso, vai ser... E depois que acontece aquilo, você se frustra, você fala assim, nossa, mas não era nada do que eu pensei. Amém? Muitas pessoas se frustram no casamento, casa, né, com o príncipe encantado, e depois vai convivendo, aí fala, nossa, mas não era tão encantado. Amém? Com a convivência vai vendo, mas depois vai passando o tempo, você vai vendo, nossa, é uma bênção mesmo, glória a Deus. Deus está trabalhando, amém? É assim que o crente pensa. E ele pensou dessa forma, só que aí ele tinha que mergulhar.
E não era uma vez. Não era duas. Então aqui me lembra um macarrãozinho instantâneo, não é rapidinho. Ele tinha que fazer a parte dele. Às vezes a gente acha que as coisas com Deus é instantâneo. Não é, irmãos. Tem bênção que vai demorar anos. Porque Deus sabe o tempo certo de entregar cada coisa para você. Deus, ele tem o tempo certo para fazer o que ele precisa fazer nas nossas vidas. Amém? E ele diz a palavra de Deus que ele tenta desistir. Ele fala, não. Na Síria tem rios muito mais limpos do que esse. Rio Jordão é imundo. Uma terra barrenta. Fico imaginando quem morou no São Francisco no comecinho, aquele tancão lá na última rua, era um barro só. Mas a gente que era criança amava aquele barro. Ficava nadando lá, achando que estava na praia. Mas era um barro terrível. Nem existe mais hoje. Já cobriu o mato, já está lá a água de baixo. E ele olhou para aquele Rio Jordão e falou, não, da onde eu venho tem águas mais limpas, né? Diz a palavra de Deus que um dos servos que foi acompanhando ele, fala, por que não fazer? Já estamos aqui mesmo. Se te pedisse outra coisa, você não faria? Aquilo fez ele pensar. Ah, estamos aqui mesmo, né? Vamos lá. Aí ele mergulhou. 7 vezes. Olha só, versículo 14 de 2 Reis, no capítulo 5. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Olha que coisa linda. A sua carne tornou como a carne de um menino. Ficou até mais jovem. Amém? Se tinha ruga, acabou as rugas. E ficou purificado. Acabou, saiu dali limpinho, que nem uma criança. Aquela pele de bebê. Porque obedeceu o que o profeta, depois de muita insistência, né, irmãos? Às vezes na vida da gente é assim, tem alguém falando para você, ora. Aí você, não. Ora mais. Aí você, agora não. Ora! Não é assim? Você está com vontade de orar? Ora. Você não está com vontade? Ora. Porque quando você começa a orar, a vontade vem. Amém? Glória a Deus, aleluias. E olha que Naamã fala. Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Aleluias, aquele homem não recebeu só a cura da lepra. Para quem não sabe, lepra hoje é chamado de hanseníase. Amém? O tratamento é de 6 a 12 meses, dependendo do caso. Tem casos de ser mais prolongado, tem casos até de cirurgia. Mas tem cura. Não tinha cura, você morria com a lepra. Amém? Aleluias. E ele recebe a cura da lepra e recebe também naquele mesmo dia a salvação da sua alma. Ele reconheceu que não existia outro Deus, além do Deus de Israel. É o que ele fala para o profeta. E olha só, ele volta, né, com a sua comitiva, então não era poucas pessoas, eram muitos homens ali com ele. Ele volta, né, se coloca diante do profeta Eliseu, fala isso para ele e quer dar para ele, né, alguns mimos. Porém ele diz assim, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Amém? Aqui entra a corrupção, né? Aqui entra o corrompido, aquele que quer se corromper. Não vou entrar nisso, mas hoje a gente sabe, né, que muitos pregam a palavra do Senhor não por amor à palavra de Deus, né, mas prega porque é rentável. Amém? E ele quer dar uns mimos, né, porque ele levou bastante presente. E ele queria entregar esse presente para Eliseu. Amém? Se é eu e você daquela hora, não sei então a gente recebia alguma coisinha, hein? Um ouro, uma prata, uma veste nova, aquela que já estava rasgando. Imagina? Né? Você fala, poxa, providência de Deus isso. Mas olha só, porém, Eliseu disse, vive o Senhor em cuja presença estou. Ponto. Vamos parar aqui. Eliseu fala, vive o Senhor cuja presença estou. Eu estou aqui. Vocês estão aí. Nós estamos na presença de Deus? Amém? Quando eu estou lá em casa, eu estou na presença de Deus?
Deus está me vendo? Amém? Quando eu entro no meu quarto, Deus está me vendo? Ele fala, vive o Senhor cuja presença estou. Eu posso ir para qualquer lugar, Deus está vendo o que eu estou fazendo. Aí Eliseu fala assim, olha, que a não tomarei. E estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Amém? O profeta de Deus recusou um mimo, recusou uma propina, recusou uma bênção. Amém? Porque ele fala, olha, se Deus tivesse falado para Eliseu, pega, ele pegava. Amém? Se Deus falasse para ele, olha, vai vir, porque Deus faz isso com a gente. Vai vir aqui um homem. Deus fez isso com Pedro. Não fez? Levou Pedro lá na casa de Cornélio. Deu um sonho para ele antes. Amém? Ele não queria ir, mas dá para ele um sonho. Coisa linda quando Deus visita a gente no sonho. Que você acorda e fala, olha, Deus falou comigo. Deus visita Pedro num sonho, fala para ele, dá todas as diretrizes. Ele não quer ir, mas ele é obrigado a ir, porque Deus fala com ele. No final ele fala uma frase para Deus, como que eu posso, né? Se é imundo, né? Aquilo que, porque como era dois povos, e aí eles tinha aquilo, né? De um ser puro e o outro ser imundo. Nós também éramos imundos, né? Como estavam no mundo. Hoje nós somos purificados pela palavra do Senhor Jesus. Estamos aqui, santos, amém? Buscando, né, a santidade no Senhor. E Deus fala com ele, não faça imundo aquilo que eu purifiquei. E aquilo acalenta o coração dele, ele vai, faz aquilo que Deus mandou fazer e Deus opera um milagre naquela casa. E Deus falou com o profeta para ele poder não pegar. Tanto é que ele recusa. Mas se nós formos discorrer, né, da palavra do Senhor, no versículo 17, Naamã, né, ficou triste porque levou para o profeta, ele não recebeu, voltou para trás com a sua comitiva, com os seus presentes. Mas ele fala assim, olha, e disse Naamã, seja assim contudo, desce a este teu servo uma carga de terra, ele queria um pouquinho de terra para ele levar com ele, porque nunca mais, olha essa palavra, nunca mais oferecerá este teu servo, aquele que era o comandante, o homem poderoso, amém? Agora ele já passou a ser servo de Eliseu. Ele passou, este teu servo, aleluias, quando você recebe algo, né? Espero que isso aconteça com todos nós. A humildade tem que fazer parte de nossas vidas. Você tem que reconhecer aquele que te abençoou. Por isso que eu citei aqui o pastor, que é um canal de bênção nas nossas vidas. E o tema dessa mensagem eu coloquei, sendo um canal de bênção na vida de alguém, para que a vida dela tenha uma nova história. Amém? Que a gente tem que fazer parte dessa nova história. E ele fala assim, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aleluias. Aqui a gente vê uma conversão de verdade. Então, o momento que ele desce ali, mergulha 7 vezes no rio, e não é só purificado. Aleluia. Seus olhos são abertos, sua mente é mudada. Aquele que serve ao Senhor também tem os olhos abertos, a mente mudada. Deus, quando Ele opera um milagre na minha vida e na tua vida, não é só a cura, não é só a porta de emprego. Tem muita coisa envolvida. E pessoas que estão de longe, estão te observando e vendo. Deus é Deus na vida dele, na vida dela. Amém? Este homem, ele reconheceu que ali estava Deus. E que o milagre dele vinha deste Deus, que era o Deus de Israel, o Deus do profeta Eliseu, o Deus daquela menina que era uma escrava. Mas mesmo na sua posição, se dedicou a fazer a vontade de Deus. Não está o nome dela aqui, mas nós sabemos que um dia existiu uma menina judia que foi levada para uma casa e que foi um canal de bênção. Que na vida dela Deus escreveu uma nova história. E através dela Deus escreve uma nova história na vida de Naamã, na vida da sua esposa, na vida de toda a sua família. E não só da sua família, mas de todo o povo da Síria.
Amém? Porque todos sabiam que ele era leproso. Todos. Aleluias. Mas ninguém sabia, de fato, aquilo que ele passava na sua intimidade. Ninguém conhecia o desejo que estava no coração dele de ser limpo daquela lepra. Aleluias. Às vezes eu e você temos um desejo no coração, algo que a gente carrega conosco, algo que a gente quer que muito que realize. Às vezes as pessoas não sabem disso. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele conhece. Ele conhece e Ele concede o desejo dos nossos corações. Amém? Aleluias, glória a Deus. Já citei aqui Filipenses, vamos lá para a palavra de Senhor. E toda a história vai estar ali, do 2 Reis, capítulo 5, do versículo 5 ao 19. Depois que ele mergulhou, aquela menina sem nome, que servia a Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que foi um canal de bênção na vida daquele homem, que levou para dentro da sua casa não só a cura, mas também a salvação, também o conhecimento que existia um Deus, aonde eu e você temos ido. As pessoas têm visto que nós temos um Deus? Nós testificamos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas? Nós temos feito isso? Nós temos contado para as pessoas as bênçãos que nós temos recebido? Se eu for contar tudo que Deus fez na minha vida, todas as vezes que Deus usou alguém para falar comigo, ou na própria palavra, né? Nós sabemos que às vezes vem ministrar a palavra, né? Como aconteceu no domingo, Deus mudou até a maneira do culto. E assim, senti muita presença de Deus, porque assim, a gente sai de casa e a gente pede para o Senhor, Senhor, fala comigo. Quantas vezes eu cheguei aqui e falei, Senhor, fala comigo. E Deus sempre teve uma resposta. É algo assim maravilhoso. Você serve a um Deus que fala com você. Você serve a um Deus que responde a tua oração. Ah, irmã, não estou vendo nada disso. Começa a abrir os teus olhos. Começa a ver o que Deus tem feito. Se a gente for parar para pensar, se a gente for fazer aí uma caminhada e começar a conversar, bater um papo, e a gente começar a contar o que Deus tem feito, irmão, a gente vai caminhar em muitas horas. Porque muitas são as maravilhas que o Senhor tem operado para com o seu povo. Assim como Ele fez no passado, Ele continua fazendo no presente. Porque o nosso Deus, Ele não muda. Quem muda somos nós. E às vezes não é uma mudança para melhor, é para pior. Me perdoe falar isso, mas é a pura verdade. Isso é para nós. Uma menina que não tinha 15 anos ser usada da forma que foi usada. E às vezes a gente tem mais idade, mais juízo e não fala nada de Deus. Não consegue chamar ninguém para vir para a casa do Senhor. Eu louvo a Deus, porque até eu ia falar isso no começo do culto e acabei não falando, né? O próprio Jesus falou isso, que o profeta não tem honra na sua casa, né? Eu louvo a Deus que um pouquinho da minha casa está aqui hoje, né? Se eu ouvir eu falar a semana inteira e ainda querer vir no culto, irmãos, é Deus. Amém? Que nem um pastor está pregando para a esposa, para os filhos. É Deus, irmãos. Né, pastora? É Deus que faz isso. Deus converte os nossos corações de uma maneira tão maravilhosa que cada vez a gente ouve, é novidade. Faz quantos anos que o pastor está pregando aqui? E cada dia é algo novo que Deus dá para ele, para nós nos alimentarmos. Porque assim é a palavra de Deus, ela não se renova a cada dia. Quem se renova a cada manhã são as misericórdias do Senhor. A palavra do Senhor, ela é nova a cada dia. Amém? Você pode ler o Salmo primeiro todos os dias. Todos os dias Deus vai falar com você de uma forma diferente. Primeiro dia você vai parar no primeiro verso, depois você vai para o terceiro. Não, vou voltar para o primeiro. Agora tá falando. Deus sempre vai falar com você, porque a palavra de Deus, ela é nova. Amém? Deus tem novidade para mim e tem para você também. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Escrevi muita coisa aqui, mas... Que horas temos, pastor? Que eu não tenho... Cadê o relógio? Amém. Olha, consegui. Temos 5 minutos. Amém? Eu sempre passo 5 minutos. Mas glória a Deus, aleluias. Li todos os versículos aqui já separado.
E falei tudo o que tinha que falar, graças a Deus. Uma coisa que, assim, até eu anotei aqui, eu creio dessa forma. Acredito que ouviremos muitas novas histórias. Amém? Muitas novas histórias iremos ouvir. Mas nós não precisamos estar em evidência nelas. Mas que essas novas histórias sejam para glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Quando você ora ao Senhor e fala para Deus, Senhor, que eu seja o canal de bênção na vida de alguém, vou te falar, não vai ser fácil. Amém? Às vezes é difícil você ser um canal de bênção na vida de uma pessoa. Porque você vai ter que suportar ela. A Bíblia, irmãos, quando fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, suportai-vos uns aos outros com amor. Amém? Aí fala assim, nossa, mas suportar uns aos outros dá uma impressão de algo insuportável. Então, se eu tenho que suportar, é porque está insuportável. Amém? O apóstolo Paulo não está falando isso. Quando ele fala, suportai-vos uns aos outros, sirva de suporte. Amém? Seja suporte para alguém. Ajude alguém. Amém? É isso que ele está dizendo. Quando você serve de suporte para o outro, é diferente de falar, olha, estou suportando aquele. Não é assim. É servir de suporte, é ajudar, é estar junto, é caminhar lado a lado. Amém? A Bíblia, né, nós temos versículo que fala sobre isso, que é bom sempre, né? Jesus sempre comandava os discípulos, sempre 2 em 2. Nunca mandava um sozinho. Eu não nasci gêmeas com ninguém, mas eu gosto de uma companhia. Amo andar no carro com alguém, eu amo estar em casa com alguém. Às vezes tem meus momentos solos. É aquele momento que você quer ficar sozinho e você está bem com você. Amém? Porque para você amar uma outra pessoa e servir de suporte para ela, você tem que primeiro se amar. Quando você se ama, você consegue amar o teu próximo. Porque aí você se amando, você consegue transmitir para ele o de melhor que você tem. Que é o amor, que é a bondade, é a longanimidade, é a temperança. E todo aquele fruto do Espírito. Tem como transmitir isso. Agora, quando você não se ama, aí você vai transmitir o mau humor, a chatice. E assim, não vou ficar enumerando mais, porque eu prefiro ficar com o primeiro ponto. Amém? Que é o fruto do Espírito. Então, para isso, nós precisamos estar na presença do Senhor. E lembre-se, quando for fazer algo, faça como Eliseu. Eliseu falou, vive o Senhor, em quem na presença eu estou. Amém? Tudo que a gente for fazer e lembrar que Deus está presente, a gente vai pensar 2 vezes. E se você for ler o texto até o final, você vai ver que Eliseu, ele rejeitou. Mas Geazi não. Geazi correu apressadamente atrás de Naamã e pegou tudo. Falou, não, olha, ele falou que quer. Mudou de ideia. Falou, mudou de ideia. Ele quer tudo, ele quer todos presentes. E diz a palavra do Senhor que Geazi ficou todo leproso. Branco como a neve. Amém? Não é o que nós queremos, né? Nós queremos fazer como Eliseu. Ficar na presença do Senhor e obedecer à voz do Senhor. Amém? Então seja um canal de bênção na vida de alguém. Eu estou falando essa palavra porque eu também tenho que ser um canal de bênção na vida de alguém. Amém? Eu também preciso. Os meus pedidos de oração desse ano foi tão curtinho, eu nem pedi nada. Eu falei, Senhor, eu não vou pedir nada, não. Já tenho tudo, já tem me dado tudo já. Nossa, irmã, você é milionária. Sou, na presença do Senhor. Amém? Porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem abençoado. Mas o que eu pedi para o Senhor é poder ser útil para Ele. E Deus tem feito. Amém? Que você também possa ser útil para o Senhor. Ser uma bênção nas mãos do Senhor. Que você não queira só para você uma nova história. Mas que você queira que através de você, pessoas também vivam uma nova história. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. E aquilo que eu não fui capaz de passar, que o Espírito Santo fale em cada um. E assim eu agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus. Amém?